Olá pessoas, estamos começando mais um PeeWeeCast, onde a gente responde os comentários, interage com vocês e principalmente corrige erros. Que papo é esse? Chamuva! Chablim! Chabla! Vamos aplaudir! Ai, Chavinho, que pirulito gostoso! Começando aqui com Tier List, os melhores games de mundo aberto, papinho que a gente teve com ele, Funk Black Cats. Grande presença! Tu gostou? Essa daqui é uma frase de efeito que eu vou usar volta e meia. Grande presença? Adorei. Grande presença! Tu fala bem que nem um personagem do Zorra Total, eu gosto disso. Aqui temos o comentário do Matheus Gabriel que fala o seguinte: seria o Minecraft o Tom Cruise dos games? Simplesmente não colocaram o segundo jogo mais vendido do mundo, fora que mudou o YouTube e a criação de conteúdo. Cara, é porque assim, o Minecraft ele é um excelente game de mundo aberto, mas ele depende de quem tá jogando. Mas aí não entraria, por exemplo, a gente não poderia botar praticamente todo o MMORPG nessa lista? É uma dúvida que eu tenho. Porque MMORPG, de modo geral, tem um mundo gigante aberto, tu explora à vontade. Poderia botar, por exemplo, aquele O Game também, né? Lembra desse O Game? Sim. Poderia botar também o... Como é que era o nome daquele? Second Life? Pode ser? Eu não sei, talvez o Minecraft poderia entrar. Poderia ter entrado. Mas a gente não colocou todos os jogos, a gente fez um best of. E também tem que levar em consideração games que a gente jogou, não adianta pegar e colocar games que eu nunca vi na vida, entendeu? Acho que por isso o Minecraft acabou ficando de fora, né? Por culpa nossa, não dele. O Lucas Felipe colocou, muito legal terem convidado o ator do Alan Wake pro podcast. Tá parecido, viu? Tá parecido. O Jax falou, vocês sabem quem são os verdadeiros fãs e não fanboys de games. Sim, eles mesmos, Isa e Léo. As pessoas que mais se enquadram para participar de um PeeWeeCast com assunto aleatório. Quem é a Isa? Isadecolar.com? Aquela que canta as músicas, os jingles de propaganda de todas as marcas? Cara, não faço ideia do que é isso. O Léo já tá virando um personagem de desenho animado sempre com esse mesmo casaco roxo característico. Hoje não tá, né? Preciso vir de novo com ele. O nível dos convidados do podcast está crescendo cada vez mais. Hoje trouxeram a versão mais velha e cabeludo do Miguel. Sensacional. Seja parecido, eu e o Funk Black Cat? Acho que não. Mas é que as pessoas falaram que ele é parecido com muita gente, né? É com o Alan Wake, é com Jesus, é contigo, é com não sei mais quem. Tem uma galera aí. Eu adoro isso aqui. Mais um comentário sobre a tua roupa. Muito bom que o Miguel e o Léo fizeram questão de trocar de roupa, mas o Léo não ia trocar sua camiseta de 20 mil reais. Cara, eu vou dizer uma coisa. Muitas vezes a gente grava aqui, todo mundo troca de roupa, menos eu. Às vezes me dá uma preguiça, cara, e eu gravo, 3 episódios com as mesmas roupas, e foda-se, entendeu? E todo mundo fez todo um trabalho de, vamos trocar pra parecer que é outro dia. E aí Léo, tô eu lá parado, assim, com a mesma roupa em todos. Amo que quando vem convidado novo, nós sabemos que ele vai estar em pelo menos uns 3 outros PeeWeeCasts. Léo e Miguel sugam a energia vital deles. Bom demais! E o Funk mora aqui pertinho, hein? Não quero dizer nada. Mas ele demorou pra vir, né? Mas se a gente começar agora... O Júlio César bota The Witcher 3 é uma experiência completa. Os personagens são legais, as escolhas fazem diferença para o final e o mundo. O mundo é vivo e possui uma lore fantástica. A sensação de entrar no vilarejo e ele estar sendo atormentado por algum ser, como é o caso do Lich em Skellige, e fazer algo por um bem maior, mesmo sendo destratado pelas pessoas comuns, é interessante demais. Nesse caso do Lich, de caçá-lo, há uma escolha que muda quem vive e como esse vilarejo continuará o seu modo de viver. Enfim, pra mim é uma experiência perfeita, mesmo o gameplay me agrada muito, diverte demais, top 3 sempre. Eu adoro quando tem alguma coisa nos games que se tu tomar determinada decisão, não vai mudar o final, mas vai mudar alguma coisa do ambiente que meio que foda-se pra ti, entendeu? Sei lá, é como tu destruir um negócio em alguma parte do mundo e aí muda o clima, por exemplo. Eu acho que esse tipo de coisa é um capricho legal dos games, assim, que dá vida pro mundo. O Red Dead Redemption 2 é muito legal porque, por exemplo, tu vê construções em um certo momento, aí o tempo passa e elas vão avançando. Então tu vê as edificações crescendo junto com o passar da história. Pô, isso é um cuidado muito pica, né? Muito. Porque daí o mundo é vivo de verdade, tu percebe que ele tá se desenvolvendo, né? Sem dizer que a bola do cavalo encolhe no frio, né? Isso deu um diferencial. Agora, tu viu a treta que teve da Witcher 4?
Os caras lançaram um vídeo, supostamente, do gameplay em 4K 60 FPS. Foda! Capturado no Nossa! PlayStation 5. Tu olha assim e fala, nossa, É o futuro. Aí foram descobrir que é um bagulho pré-renderizado. Muitos dizem que não é nem na Engine. Não é nem na mesma... Não é nem no mesmo motor gráfico do game que vai ser no final, sabe? Cara, mas é que a indústria de games, ela adora fazer essas merda, né? E eu não sei como é que isso não gera um problema maior, cara, porque eles vivem fazendo isso, cara. Todos os anos tem pelo menos um game que mostra um trailer de... Sei lá, que mostra um gameplay que não é gameplay. Geralmente eles botam, né? Essas imagens não ilustram o gameplay do jogo e tal. Mas sempre tem alguém que faz essas merdas, né? E é engraçado como não estoura, né? Tipo, quer dizer, estoura, passa mal. Pega uma imagem ruim. Pega uma imagem ruim. Enfim, talvez depois prejudique o desempenho de vendas do game. Eu lembro que Killzone Mas é uma coisa fez pequena, isso. né? Lembra de Killzone? Killzone é o clássico caso disso, Quando né? teve essa parada, a mudança completa. E eu achei curioso a CD Projekt Red fazer isso, porque eles têm o Cyberpunk nas costas, que deu a merda que tem um deu. exemplo, né? Pois é. De como não fazer. Será que eles vão lançar mais um game quebrado? Inclusive aqui o cara bota, não assisto tudo, mas digo que Cyberpunk é subestimado. Hoje em dia esse jogo se transformou num jogo top 3 da minha vida. Personagens de mundo incrível, é muito marcante. Cara, eu acredito que isso seja muito verdade. Mas é aquela história do restaurante ruim, né? Tu foi, a experiência foi uma merda e tu precisa algum dia voltar. Ou não, porque tem outros 1 bilhão de restaurantes. Então, eu acho que Cyberpunk é o caso de game que perdeu todo o hype que tinha construído. O maior hype que a gente viu, assim, em um bom tempo, né? Obviamente GTA vai ser muito maior, mas ele conseguiu criar esse interesse das pessoas e daí todo mundo que foi se decepcionou. O Milton Santos botou o editor... Esse comentário é bom, tá? Eu quero que inclusive o Denis separe o momento e bote na edição, Denis. Porque o editor reclamando do nível de profissionalismo do Piuí, logo em seguida, errando a edição. Tá gravando a tela? Tá gravando a tela. Mais uma vez aconteceu o que todos esperavam. Enfim, na verdade o Léo gravou a tela dele, só que simplesmente ele gravou uma janela que não era a janela que tava a tier list. Enfim, o nível de profissionalismo do Piuí não adianta, cara. Pode vir convidado novo, pode vir o que for, mas esse profissionalismo nunca muda, nunca muda. Profissionalismo. Ai, que delícia! Que coisa mais boa, o Léo Baixos botando uma imagem branca sem nada. Aos 3 minutos de podcast, não foi nem 1h13, entendeu? Que daí tu pensa assim, 1h13, né? O cara já tá de saco cheio, ali ninguém notou, a pessoa já nem tá mais assistindo, tá só ouvindo. 3 minutos. Profissionalismo. Skyrim faz com maestria a questão de eventos aleatórios. Tu tá andando e do nada chega um ladrão, quando vai ver chega um dragão e começa a atacar você e o ladrão. E isso acaba chamando a atenção de um gigante que entra em luta corporal com esse dragão. Cara, é verdade, esse monte de coisa aleatória que acontece em Skyrim é muito pica, cara. Eu tenho saudade de Skyrim, eu tive uma experiência bem foda jogando ele. E o jogo é tão incrível que ele recebeu, sei lá quantos remaster, ele tá sendo relançado o tempo inteiro. E é isso aí, né, cara? Um jogo que realmente marcou a época. Essa é uma prática legal da indústria de games, né? Quando dá bom, relança 87 vezes. E vão comprar. E compram 87 vezes. Miguel praticamente descreveu os novos God of War e não colocou eles na lista. Loucura. Faltou o God of War novo. É verdade. Faltou o novo God of War e ele estaria numa posição elevada da lista, eu acho. Talvez ele poderia entrar no lugar de Mass Effect. Porque o Mass Effect ele não é definitivamente um jogo mundo aberto, convencional. Ele tem planetas que tu seleciona e acessa. Por exemplo, como é que funciona? Tu tem tua nave, onde tu fica lá em cima, aí tu consegue selecionar no mapa o planeta que tu vai. Aí dentro do planeta é um mapa, entendeu? Só que ele não é um mundo aberto completo, com fronteiras que tu consegue acessar sem carregamento, entendeu? Entendi. O God of War é God of War tem... aberto. Aberto. Pode ser que faltou mesmo. Vamos agora ver aqui os comentários do nosso último Chamovar, que é o maior crossover da história do PewCast, onde a gente reuniu 6 pessoas aqui nessa mesa. E coube, né, Léo? Coube 6 pessoas, a gente vai ter mais vezes isso. Vai? Acho que sim, né? Mas é que é difícil também trazer 6 pessoas até aqui, né? É difícil. Mas um dia vai acontecer. Vai acontecer. Só que quem viu isso, de verdade, tem que considerar isso histórico. Porque não é fácil conseguir juntar essa galera e não é sempre que isso acontece, né? Mas eu vou te dizer, as pessoas acharam isso muito histórico, tá? Inclusive, aqui tem um comentário do Levi Souza que fala: os 6 PewCasters originais maior que os 6 Vingadores originais.
Pode ser que os 6 Vingadores originais tenha um Homem de Ferro que chama atenção, talvez um Capitão América, um Hulk, mas aí também tem tipo um Gavião que... Muito ruim, né? E, aliás, aqui tem um comentário bom demais do Gabriel Silva, que é o seguinte: o Bruno é tipo aquele jogador excelente que infelizmente já não consegue mais jogar com muita frequência, porém estará eternizado na mente de todos que o viram jogar. O Kaká? Tem um outro comentário do Kaká que eu não achei aqui, pera aí, mas esse comentário ele me fez dar uma risada muito genuína quando ele apareceu pra mim. Porque eu achei o paralelo com o Kaká muito bom. Porque o Kaká, tipo, quem viu na época falava, nossa, ele era incrível, ele era muito foda e tal. E hoje em dia a galera não entende muito hype em cima do Kaká, né? Fala, não, exagero. Mas ele foi um dos grandes, né? É tipo isso aí, o comentário falava isso, mas eu não encontrei, tá? E o Kaká realmente, pra quem viu jogar, foi demais. Foram 2 anos de um futebol excelente pra uma carreira com ele outros não ganhou o melhor do mundo? 13, ganhou o melhor do mundo, jogou demais, foi o melhor jogador do mundo naquele ano de verdade. Porque hoje em dia o jogador que ganha o prêmio de melhor do mundo, ele não é o melhor jogador do mundo. Uhum. O Dembélé vai ganhar o prêmio. O Dembélé não é o melhor jogador do mundo. Ele não é um dos 5 melhores jogadores do mundo. Mas Quem ele é o melhor está jogador do no mundo? time campeão da Champions. Quem que é o melhor do mundo atualmente? Puta, hoje é uma pergunta difícil, hein? É aquele cara do Barcelona, não é? Yamal? Não é o Rafinha. O Yamal vai ser. O Yamal vai ser. É, porque o Kaká eu lembro que ele foi campeão pela Champions, na Champions com o Milan ou não? Com o Milan. É, porque eu lembro dessa época. Ele foi vice em um ano, num jogo épico, uma final épica, e no ano seguinte eles foram campeões. E nessa época era o Ancelotti que comandava o time? E o Kaká jogava muita bola nesse período. Caraca. Mas pra carreira inteira dele, O meu irmão era um dos grandes fãs do Kaká. é que o Kaká jogou muito, assim. Né? Eu lembro que... É que a gente vinha mal acostumado, porque foi uma época pós-Ronaldo, ainda pegava ali o Ronaldinho. Adriano. Entendeu? Adriano, mas Adriano também... Ah, mas o Adriano começou muito foda. Eu lembro daquela Começou muito forte. aquela Muito, Copa América Muito, muito. que eles ganharam da Argentina. Inesquecível, né? Puta, aquilo foi muito foda. E outra, eu lembro Quem que viveu, viveu. o Kaká foi tão foda que ele enganou na mente do meu irmão e na minha, que acompanhava junto com ele na época, que o Alexandre Pato ia ser muito foda nesse nível, no Milan. Só que não foi, né? Não. O Alexandre Pato teve algum bom futebol, ele teve, mas foi uma das melhores coisas que o Esporte Clube Internacional passou adiante. Ainda bem, cara. Alexandre Pato. O Inter é muito bom em formar jogadores que não são tão bons quanto eles parecem. Tipo o Nilmar? Não, o Nilmar era muito bom. O Nilmar é um jogador subestimado. O Pato é superestimado. Eu lembro quando eu peguei um autógrafo do Leandro Damião, porque eu achei que era o D'Alessandro na van. E daí, quando eu cheguei, era o Leandro Damião, que era um jogador que eu sempre assistia jogar e pensava assim, nossa, como um cara ruim desse tá fazendo tanto gol? Quanto tempo será que vai durar um cara que joga tão mal fazendo gol? E durou 1 ano e meio, sei lá. Ele, inclusive, conseguiu enganar os membros da CBF que colocaram ele na seleção, né? Loucura. Loucura total. Eu lembro do Damião na seleção e falar, esse cara, ele parece que não sabe o que tá fazendo com a bola. O cara parece que joga que nem eu, o que ele tá fazendo lá? Que loucura. Ó, vamos lá. Senti falta do Bruno fazer uma pergunta. Foi tanto tempo na geladeira que ele até se esqueceu. É. Mas a gente gravou um que teve a pergunta do Bruno, tá? E teve também um comentário do Bruno que a gente teve que mandar ele parar uma hora. É verdade. O Sescon no colo do Miguel foi uma das coisas mais belas que eu já vi na internet. Podiam pintar esse momento, né? Fazer uma grande pintura renascentista desse momento. Dos filósofos conversando na mesa do PureCast. Era bonito demais. Não me senti eufórica assim com o crossover desde Vingadores Ultimato. Cada participante que ia entrando era como um herói saindo do portal do Doutor Estranho. Podia ter, Foda. então, daí vem o Lucas, depois o Sescon, né? A transformação do Bruno e do Lucas em motoqueiros me pegou de surpresa. É que o Lucas tá de jaqueta de couro e o Bruno deve estar, sei lá, eu usando... Por que o cara não pode usar jaqueta de couro hoje em dia que ele é considerado motoqueiro? O couro, ele morreu pras pessoas? Eu acho que dependendo da combinação passa esse aspecto. O couro preto com roupas pretas, eu acho que ele passa esse aspecto. Não sei dizer o porquê, tá? Entendi. Eu gosto da escola Supernatural de vestimenta. Que é tipo assim, um casaco em cima do outro. E todos eles têm que fazer isso. Não é tipo assim, não, é obrigação. Se o cara é caçador de monstro, ele vai ter que usar uma camiseta, uma camisa de xadrez por cima e um casaco por cima. Todos. E o ar-condicionado torando no estúdio, né? É que eles gravavam no Canadá, lá é muito frio. Entendi. É que eu sou um hunter, né? Dá pra ver nos meus olhos, eu sei tudo sobre essa bosta. Os caras gravaram 1 milhão de vezes juntos já. E mesmo assim ficam felizes desse jeito quando se encontram. Isso é sensacional demais. Consigo sentir. Obrigado, PewCast. Isso é porque de eles verdade. viram a gente depois no boliche, né? Jogando. Rolou até uma intriga no boliche, né? É. Rolou o que eu chamo de traição. É. Traição é traição, romance é romance, amor é amor e um lance é um lance.
Uma hora a gente descobriu um botão que cancelava a jogada do cidadão. O Sescon apertou de sacanagem na do Léo, achando que ia baixar as canaletas lá que joga boliche, só que travou a jogada dele. E o Léo ficou chateado. E ele foi ser derrubado mais uma vez depois de novo, né? É porque eu ia ganhar, né? Eu ia ganhar com muita folga. E aí começaram a derrubar. E daí eu decidi que eu nunca mais vou jogar boliche com vocês, porque eu jamais faria isso com vocês. Eu jamais faria isso. Não, mas tu vai E agora, se eu for jogar de novo, eu não quero jogar pra jogar. Eu só quero jogar pra me certificar que a gente vai ficar os 13 em último lugar na partida. Se a gente for jogar, vai ser assim. Eu só vou ficar apertando o botãozinho. Léo, tu ganhou. Mas no dia eu vou dizer que eu não vou apertar o botãozinho. Já vou te avisar, tá? No dia eu vou chegar e falar, não, tranquilo, vamos jogar. Eu não vou, não, imagina que eu vou apertar o botãozinho. Mas eu vou apertar o botão Léo, nesse dia. Vamos jogar de novo e ninguém aperta no botão. Eu não vou apertar o botão. Vamos jogar. Mas foi divertido. Foi divertido. Ainda mais porque tinha uma grande cantora lá, né? Caraca, tinha uma cantora muito pica, velho. Ô, mano, como é que uma pessoa dessa consegue emprego pra cantar num estabelecimento comercial? Cara, eu juro, assim, a pessoa que tava cantando cantava pior do que nós. Mas como? Era inacreditável. Mas a gente animou a noite dela, tá? Sim, porque a gente pediu aquela música Pra quê? Pra quê? A gente cantou junto com ela. Sim, a gente ajudou ela, né? Que ela não conseguia sair, não saía nada dela. Socorreu ela. Finalmente colocaram mais cadeiras, já era tempo. Repitam mais vezes 5 ou 6 integrantes, assim como era antigamente, por favor. É uma alegria imensa ver o time de elite do PewCast novamente. Time de elite. Eu vou dizer, tá? Essas pessoas que estavam reunidas aqui, não tem como a gente ter um podcast melhor do que com essas 6. Pra nós. Pra nós, entendeu? Mas é difícil de reunir toda essa galera. Sabe quando é que vai acontecer isso de novo? Talvez nunca. Talvez nunca, porque não é fácil de reunir todo mundo aqui, vindo das suas cidades, naquele dia. Não é fácil. Cara, talvez nunca. Vamos agora aos comentários do Filmes que Foda-se e temos o Ione falando as piadas do Lucas elevam o nível do PewCast. Porra, o Lucas entrou na conta fake dele pra comentar isso, né? Nossa, se as piadas do Lucas elevam o nível do PewCast é porque o nível do PewCast realmente é muito baixo. O Danilo botou o Sescon, supostamente sabota a luz de um lado e já senta do outro. Gênio. Ah, continua estragada a luz, não me lembra disso que eu tava gravando e eu nem me recordava dessa parada, cara. Porra, semana que vem a gente grava de novo e o eletricista ainda não veio. Ele vai, eu vou pressionar o homem. Se o Léo Baixo desaparece, eu entro nas outras 3 contas pra deixar like. E ele pode aparecer mais, eu sempre convido ele. Por favor, Léo Baixo, faça sua participação, a gente gosta de ti no podcast. É, mas ele só participa quando é pra criticar, né? Quando é pra agregar, eu nunca vejo o Léo. Sabe que tem aqui. um podcast grande que ele edita também, de 3 caras que matam criaturas robóticas gigantes. E ele nunca aparece lá, nunca ninguém pede pra ele aparecer lá, ninguém dá valor pra ele. E aqui? Aqui? Nossa, mas é ele na terra e Deus no céu, entendeu? Só que o que ele faz com esse valor todo? Enfia na bunda dele. Profissionalismo. Gostei como nos primeiros minutos o editor censurou a palavra foda-se, porém ela é dita tantas vezes ao longo do episódio que o mesmo pensou foda-se e deixou o resto sem censura. O profissionalismo do Piuí está em todos os departamentos. Cara, eu adorei que eu vi um comentário de um cara que era tipo assim, ó. Ele comentou, o editor mandou bem demais, teve que ouvir todo o episódio pra bipar todos os foda-se. E aí depois ele editou o comentário dele, edite. Ele parou de fazer isso, tem que ser demitido. Acabei de ver. Cara, tem um lance no YouTube que nos primeiros minutos, se tem uns palavrões, assim, ele ferra a monetização do vídeo, entendeu? E daí eu acho que o Léo Baixos pensou assim, vou bipar os primeiros 20 minutos e depois dane-se. Vou ficar assistindo, coçando meu saco, assistindo TV. Profissionalismo. Nossa! Que tu riu? Muito fica. 1h, 1 minuto e 53 segundos. Miguel e o Lucas discutindo sério, enquanto o Léo e seus cons se cagando de rir do título Corpo Sem Furo. Inventada pelo Léo. Cara, sério, é que nos últimos dias teve 2 títulos inventados que me fizeram rir muito, cara. Urubu. O Urubu e o Homem Sem... O Corpo Sem... O Homem Sem Furo é outro filme, né, cara? Porra, O Homem Sem Furo é um filme triste, cara. Aquele do pintinho que não tinha cu, né, cara? Bom filme do Homem Sem Furo. É da trilogia Sem Furo, né? Que tem também o Corpo Sem Furo. Eu amo o Lucas Maia, não adianta, tava fazendo muita falta. Até o ânimo da mesa muda. A sintonia é sensacional. Cara, por mim ele vinha todas as vezes por ano. Tu tá falando por dia ou tá falando pelo cara que comentou? O quê? Tu tá falando isso com o Miguel ou o cara Com o escreveu? Miguel. Por mim ele vem 2 vezes por ano. A gente paga aí pra ele vir 2 vezes, a gente nem paga com ele agora.
problema é essa parte da gente paga. A gente nem pagou, né? Talvez a gente esteja devendo pro Lucas Maia. Pior que tá. Ih, rapaz. Ó, ele pode vir 2 vezes por ano. Uma vez ele paga, outra vez a gente paga. A vez que ele paga já foi. E outra a gente vê, a gente marca. Esse ano não vai dar, mas ano que vem vai dar. É, mas daí fica só na vez que ele paga de novo, né? Porque reseta quando o final termina o ano. Essa foi a melhor piada do Lucas Maia em toda a história do PewCast. Vamos ver aqui. Muito baixo. A moral tá baixa. Fizeram até música no Brasil pra série, velho. É incrível essa popularidade. Qual que é a música? Andor devagar, porque já tive pressa. No, e tu vê que ela é tão boa que a gente já nem lembrava mais, né? Ela meio que passou batido por nós. E por último temos aqui o microfone bom da peste. Pegou o barulho de barriga do Lucas Maia, produzindo o famigerado cocô que ele tanto venera. O microfone ele é tão bom assim que ele não pega o que tá na voz, ele pega o que tá na barriga, né? É, talvez a gente tenha que trocar de microfones. É, porque estão começando a ficar um pouco vergonhoso. E eu acho que é isso, né? Esse foi o nosso Chamo Voar. Chablim! Ó, quando o Al Pacino perde a filha dele no terceiro filme, ó. Aqui, ó. Cara, imagina a pessoa assistindo isso em casa, que tristeza, cara.